Dia. Gostaria de saudar a Igreja de Cristo que está reunida aqui no Parque Paulista. Isso é uma honra para nós estarmos aqui. E também saudar os abençoados, a Igreja de Cristo que está nos vendo através dessa câmera. E gostaria de incentivar você a congregar. A internet é algo muito bom, muito importante. Mas a orientação do apóstolo Paulo, que ele recebeu de Deus, é em você congregar. Procure alguém que pregue a graça, que fale do Evangelho. Nós estamos aqui no Parque Paulista, mas tem muitos abençoados aí na internet falando desse Evangelho. Procure um desses abençoados, se doe, se ofereça, porque o Evangelho diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E não é só dinheiro. A sua vida, doe a sua vida para que o Evangelho corra e a palavra de Deus seja anunciada. É importante, não é isso? Quinta-feira passada, devido a um problema técnico, nós não podemos estar aqui, não é isso? Mas aprove a Deus que hoje nós estarmos aqui falando da sua palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vamos ler o 25, 26 e o 27. E o assunto é: Cristo amou a igreja. É isso? A religião, ela nos ensinou que Deus amou o pecador. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Não é isso que diz o Evangelho. Deus não amou a todos. Deus não amou todos os homens. Deus amou a igreja. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, vossas esposas, não é isso? Vírgula, como também Cristo amou quem? A igreja. Paulo diz que Cristo amou a igreja, não amou a qualquer um. Cristo amou a igreja, e mais, e a si mesmo, a ele mesmo, se entregou pela igreja. Veja que ele se entregou, não é que alguém tirou a vida dele, porque se alguém tivesse tomado a vida dele, não seria um ato de amor, seria um ato forçado, mas como ele mesmo se entregou pela igreja, esse é um ato de amor. Cristo amou a igreja. Versículo 26, com qual propósito que Cristo amou a igreja? Para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. E nós entendemos hoje que a palavra de Deus é o Evangelho da graça, as 14 cartas que Deus revelou ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus, para santificar, purificando com a lavagem da água, pelo Evangelho da graça. Versículo 27, para apresentar a si mesmo, apresentar a igreja a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Deus, ele quando olha para a igreja, ele apresentou a igreja a ele mesmo, e quando ele vê essa igreja, como é que ele vê a igreja? Santa e irrepreensível. Diferente da religião que mostra uma igreja em pecado, diferente da religião que diz que a igreja tem que se arrepender. Não, o Evangelho diz que Deus se entregou pela igreja para apresentar a ele mesmo uma igreja santa e irrepreensível. Então, segundo diz o apóstolo Paulo, Cristo se entregou a si mesmo para apresentar a igreja santa e irrepreensível. Cristo amou a igreja. Cristo amou você, que é a igreja. Temos falado muito nesses dias, aqui mesmo com esse microfone, que Deus não amou o mundo. Falamos aqui várias vezes, não é isso? Deus não amou o mundo, Deus amou a igreja que está no mundo. Deus amou a igreja, não amou o mundo. A igreja está no mundo, mas
Qual mundo? Porque os tradutores da Bíblia, eles usaram muitas palavras iguais, mas com sentido diferente. Não é isso? Quando você lê mundo, você pensa que é tudo a mesma coisa. Olha, igual a salvação. Não é isso? A salvação, ela existe em 3 aspectos da salvação: salvação do Espírito, salvação que é eterna, a salvação diária, não é isso? E a salvação da mente, mas uma diferente da outra. Mas quando você lê, você pensa que é sempre a mesma coisa. É da mesma maneira, mundo. Olha, João 3,16, o que fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que mundo é esse? O mundo dos filhos de Deus, chamado mundo ocumene, não é isso? Mundo ocumene. Mas também lá em João 17,9, vamos ler aqui, ó, João 17, versículo 9, ele também fala de um mundo. Olha o que ele diz: eu rogo por eles, falando lá dos discípulos, não rogo pelo mundo. Espera aí, não roga pelo mundo? Se ele acabou de falar que ele amava o mundo, que se entregou pelo mundo, não é isso? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele estava rogando pela igreja que estava no mundo, não pelo mundo. São 2 mundos diferentes. E que mundo é esse? É o mundo Aion, o mundo daqueles que não são filhos de Deus. Existem 2 sementes nesse mundo: a igreja de Cristo e aqueles que não são a igreja de Cristo. 2 coisas diferentes. E tem um outro mundo, que é o mundo cósmico, o mundo das coisas visíveis. Lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio, o que aconteceu no princípio? Deus criou os céus e a terra. Esse é um outro mundo, é o mundo físico, o mundo cósmico, o mundo que se vê, a terra, o mar, as aves, os animais, tudo. E abençoados, para você entender bem esse amor, o amor de Deus, o amor que Deus amou a igreja, é necessário que você entenda que a igreja foi formada antes do mundo físico. Nós falamos agora aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou no princípio, que o Deus dos céus e a terra. Deus criou a igreja, foi formada antes desse mundo. Não foi quando você aceitou a Jesus, não, a partir de hoje eu sou a igreja de Cristo. Não. Deus escolheu antes da fundação do mundo. 2 Timóteo, vamos ler aqui, ó, quando é que foi formada a igreja? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, que nos salvou, falando da igreja, falando a respeito da igreja que ele amou, que por ela se entregou. Ele diz, ó, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não foi segundo as nossas obras que ele nos chamou, não foi segundo as nossas obras que ele nos amou, não, porque pelas minhas obras ele nunca iria me amar, muito pelo contrário, ele iria me rejeitar. Mas como foi que ele me amou? Segundo o seu próprio propósito e graça, que me foi dado quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes dele formar o mundo. Ali ele escolheu quem seria a igreja. Ali ele escolheu antes das obras, antes do mundo físico. A igreja não foi formada depois que você nasceu nessa carne. A igreja foi formada lá antes do Espírito. Porque, abençoados, obras só servem para você participar de uma denominação. Se te pedem obras, é porque querem que você participe da denominação A, que tem um tipo de obra. A denominação B já é outro tipo de obra. Isso para você participar de uma chamada denominação. Agora, para você ser igreja, você não tem que fazer nada, porque você já nasceu sendo amada de Cristo. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, para que você fosse igreja, como nós lemos aqui, 2 Timóteo 1,9, que nos chamou antes dos tempos dos séculos, com santa chamada, com santa vocação, nos salvou. Não é que ele vai te salvar. Quando você chegou aqui na forma de igreja, você já chegou salvo, você já chegou sendo igreja, amém? Mas agora, abençoados, precisa se entender que a igreja,
embora ela tenha sido salva lá antes da fundação do mundo, lá antes dos tempos eternos, nós agora participamos de um mundo físico. Nós estamos aqui no corpo de carne. A igreja de Cristo está aqui no mundo cosmos. Temos um corpo de carne. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, sobre a igreja: e visto que os filhos, a igreja de Cristo, não é isso? Participam de quê? De carne e sangue. Olha, participa. A igreja não é carne e sangue. A igreja participa de carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Participa. A igreja de Cristo participa de carne e sangue. Filipenses, capítulo 3. Veja aqui quem é a igreja. Filipenses, capítulo 3. Diz assim, versículo 20. 3:20. Mas, falando da igreja, mas a nossa cidade, a cidade da igreja que Cristo amou, está onde? No Brasil? Nos Estados Unidos, lá na Itália, na Europa? Não, a nossa cidade está nos céus. A nossa pátria é os céus, lugar de nascimento. Nós viemos de lá. A igreja, ela foi formada lá nos céus. Nós viemos de lá, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja é o Espírito. A igreja não é o corpo de carne. Nós somos espíritos. Hebreus capítulo 12, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 23, versículo 23, olha o que diz aí. Quem é a igreja? A Universal Assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos aonde? No livro da igreja, no hall de membro. Não, escrito nos céus. A igreja, ela está catalogada, ela está escrita lá nos céus, no livro de Deus, desde antes da fundação do mundo. Por isso desse amor. Ele te amou desde antes da fundação do mundo, escrito lá nos céus. Não foi agora por causa das nossas boas obras, não foi agora porque eu me batizei nas águas, não foi agora porque eu aceitei a Jesus, que eu larguei a vida das drogas. É bom que você faça isso, mas não é por isso que você é igreja. Você é igreja porque o teu nome está escrito no livro dos céus, no livro de Deus. Por isso que você é igreja. E é Deus o justo juiz de todos. E aos espíritos, olha quem você é, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você é um espírito justo, criado no céu, que na cruz Cristo aperfeiçoou por causa dessa participação de carne. Hebreus capítulo 10, aí do lado, versículo 14. Veja o que diz, versículo 14. Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Porque ele morreu, foi pela igreja. Cristo, quando passou ali na cruz, não passou por todos. Ele morreu pela igreja, por aqueles que o nome está escrito lá no livro da vida. E esse nome não pode mudar. Não pode mudar, nem você pode mudar. Ele escreveu o teu nome para sempre. Com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para você que está participando de um corpo de carne. Para que as debilidades do nosso corpo não atrapalhem que nós voltamos para a nossa casa. Não atrapalha a nossa vida com Ele. Ele nos aperfeiçoou para sempre. A igreja de Cristo não é o corpo físico. É importante você falar assim, olha, eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à igreja B. Não, você pertence à igreja de Cristo, que é o Espírito que foi escolhido lá nos céus. É essa que Ele amou. Foi por essa que Ele se entregou ali na cruz. Não foi pela igreja do pastor tal, não foi pela igreja do reverendo, não foi pela igreja lá, não. Ele morreu na cruz, Ele sofreu, Ele pagou o preço pela igreja do Espírito, a igreja que Ele escolheu lá antes dos céus. Somos espíritos que participamos de um corpo de carne. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, veja que Paulo, ele só trata com o Espírito. 2 Coríntios 3, 17, que diz assim, ora, o Senhor, quem é o Senhor? O Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito?
Num corpo de carne? Não. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em outra carta, o apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor, é o que com ele? Um só Espírito com ele, um só Espírito. Mas o problema, a dificuldade toda, abençoados, é que a religião, ela vê a igreja diferente de Deus. Como é que Deus vê a igreja? Santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, perfeita. Deus, quando te vê, Deus fica muito feliz, porque Ele está vendo a perfeição. É assim que Deus te vê. Deus não te vê de outra maneira. Não adianta você correr, suar, fazer o que fizer. Quando Deus olha para você, Ele fica feliz, porque foi com a oferta dEle que Ele te fez perfeito. É assim que Deus te vê. Mas a religião, ela vê o contrário. Ela te vê em pecado. 1 João, por quê? Olha, 1 João, primeira carta que João escreveu, não é isso? Veja aí, 1 João, cadê você, João? 1 João capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte assim, ó, 1:10. Leia aí que você vai ver como é que a religião vê a igreja de Cristo. Diz assim: se dissermos, olha o que diz a religião, se alguém disser que não pecamos, que não temos pecado, ó, então, segundo a religião, a igreja está em pecado. Tornamos-no Cristo mentiroso e em sua palavra não está em nós. Imagina, é assim que a religião vê a igreja, mas não se importe com isso. O que importa para nós é como Deus nos vê, perfeito e sem pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que o sacrifício dele lá na cruz nos vê sem pecados. Ele aniquilou para sempre o pecado. A igreja de Cristo está perfeita, amada do Senhor. Você é amada do Senhor. Lá em João, capítulo 3,16, como nós já lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Quando diz que Deus amou o mundo, entende-se que são todos os homens. Não é isso? Não dá assim entendimento que são todos os homens, mas não são todos os homens. Deus não amou a todos. Isso não é assim. Romanos, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz assim, ó, Romanos capítulo 9, veja o que ele diz no capítulo 9, no versículo 13, 9:13. Ele diz assim, ó, porque todo aquele, não, esse aqui, 9:13, aqui está. Como está escrito? Está escrito, hein? Isso aqui não é invenção do apóstolo Paulo, não é invenção do pastor, não é invenção do doutor, não. Está escrito. Como está escrito? Olha o que Deus disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. Você conhece a história desses dois irmãos, não é isso? Segundo a carne, segundo a religião, Deus teria que escolher Esaú. Porque Esaú que era o perfeito, Esaú que fazia as coisas certinho. Esaú era batizado, Esaú frequentava a igreja todo domingo, Esaú era um fiel dizimista, Esaú orava 3 vezes por dia, mas na hora da escolha, Deus escolheu Jacó, que era todo o contrário, todo errado. Deus amou a Jacó. E no versículo 14, que diremos, pois? Que diremos, pois? Será que Deus foi injusto? Há injustiça da parte de Deus? O que é que diz o Evangelho? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia, amarei quem eu quiser amar. Ó, não é injustiça da parte de Deus. Se Deus não quis amar aquele de lá, não há injustiça da parte de Deus. Ele deixa bem claro, assim no versículo 16, assim pois isto não depende de quem quer. Ó, o amor de Deus na nossa vida não depende de nós, mas nem de quem corre, mas de Deus. Dependeu de Deus que se compadece. Como disse um pastor, amigo nosso, já de muitos anos, né? Se Deus não te ama, se Deus não te escolheu, se Deus não teve misericórdia de você, não adianta nem você tomar banho, que você não vai participar da festa. Não adianta se arrumar, não adianta se sacrificar, não adianta botar o melhor perfume, não adianta jejuar, não adianta ir para o monte, não adianta todo mês tomar a ceia, comer pão e vinho, porque se Deus não te escolheu, você não vai. Nós não sabemos quem é quem. O nosso trabalho é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus.
aquela relação lá no livro da vida, lá nos céus, dos filhos de Deus, somente Deus é que tem. Nós louvamos a Deus porque Ele nos escolheu. Nós somos gratos a Ele porque Ele nos amou, mas nós não sabemos quem é quem. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está me ouvindo, porque Deus escolheu você. Você é um abençoado. Deus amou quem Ele quis amar. Deus não amou a todos. Deus amou aquele que Ele quis amar. Efésios capítulo 2, um texto bem conhecido nosso. Efésios capítulo 2, diz assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Olha só que coisa linda. Por quê? Pela graça. Você sabe o que é graça? Graça é a expressão do amor de Deus na nossa vida. É 100% do amor de Deus na nossa vida. Pela graça. Não imputa que obras. Nada que nós possamos fazer vai virar o amor de Deus para nós. Muito pelo contrário. Ele diz, ó, pela graça sois salvos. Pela graça que nós somos a igreja de Cristo. Pela graça foi que Ele nos amou. Foi pela graça que Ele nos escolheu. Por meio da fé. Ele imputou isso em nós, a fé. Isso é o carimbo de Deus na nossa vida. A fé que Ele colocou em nós para que nós pudéssemos crer nele. Pela fé. E essa escolha, esse amor, não vem de nós. Não vem de nós esse amor de Deus. Esse amor que nós temos dele não vem das nossas obras. Não foi escolha nossa. Foi Ele quem nos escolheu primeiro. Ele que nos escolheu. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amor de Deus. A salvação na nossa vida é um amor de Deus que não foi dado segundo um dom. Ele imputou isso em você. Ele quis amar você. Olha, quando eu leio essas coisas, eu me sinto assim tão feliz, né? Porque segundo a carne me dá um conforto, porque eu não vejo em mim nada de bom segundo a carne. O Evangelho diz que Ele quis me amar, Ele quis me escolher. Isso, abençoados, nós devemos viver com esse sentimento de gratidão. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos amou, Ele nos vê perfeito. E diz, ó, no versículo 9, não vem das obras, não vem das obras, porque se fosse por obras, não seria por amor. Se fossem as minhas obras, como que eu iria dizer, não, eu sou filho porque Ele me amou? Não, eu fiz as obras. Não seria por amor, mas não vem das obras para que ninguém se glorie. Não existe desculpa diante de Deus. Foi tudo feito por Ele. O amor é dEle, veio dEle. Ele que fez todas as coisas. Ele que nos amou. Mas como nós já falamos, esse amor não foi direcionado a todos. Não é a todos. 2 Tessalonicenses está escrito, não é isso? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Veja o que diz o apóstolo Paulo. No demais, irmãos, orai por nós, não é isso? Para que a palavra do Senhor, o evangelho da graça, o amor de Deus expressado a nós, tenha livre curso, que corra, que seja anunciado e seja glorificada. Que todos entendam quem é a igreja do Senhor. Que você entenda que não foi você que fez, mas foi Ele que fez, que não dependeu de você, mas que dependeu dEle na sua vida. Ele que fez todas as coisas, como também o é entre nós. Se você tem um abençoado que você gostaria, né, que fosse salvo, não é isso? Eu já tive muitos parentes, né, antes de conhecer o Evangelho da Graça, eu ficava pensando, poxa Senhor, que bom seria que ele também fosse salvo. Não ore assim, ore como orou o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados e ele possa entender que já é salvo, para que ele possa entender que já é a igreja amada do Senhor. Essa é a nossa oração por aqueles que ainda não entenderam, que estão procurando. Não há quem busque. Foi Ele quem nos buscou, foi Ele que nos achou, abençoados. E não é para todos isso. Esse amor não é para todos. Deus não esperou você se manifestar. Deus não esperou você tomar uma posição. Ele te escolheu antes. Ele te buscou antes. Ele te amou antes
Deus não esperou por você. Imagina, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que do nada, Ele fez tudo, que chama a existência as coisas que não são, como se já estivesse. Ele vai esperar por mim? Isso não faz sentido, mas Ele fez todas as coisas. Mas em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo explica mais uma vez que isso não é para todos. No versículo 21, ele diz assim, 3:21: Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, o amor de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. E agora? Para todos e sobre todos. Mas tem um detalhe que o apóstolo Paulo deixa bem claro, que a religião esconde, mas o Espírito, ele revela. Diz que os que creem, a justiça de Deus, o amor de Deus, é para os que creem. Se não crê, não vai entender. Porque não há diferença. Para os que creem, não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas para aqueles que creem. O amor de Deus é somente para aquele que tem o dom da fé. Amém? Olha, e Ele corrige aquele que ama. Deus não corrige qualquer um. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Veja aí, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Não é isso? Que a religião, ela ensina que um Deus mau, um Deus que pesa a mão, um Deus que castiga, e Deus não castiga ninguém, abençoados. Deus não é um Deus de castigo. Deus, Ele é um Deus de correção. O amor que Ele tem pela igreja, quando você escorrega um pouquinho devido às debilidades da nossa carne, Ele nos corrige. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor, Deus, corrige quem? Qualquer um? Não, Ele corrige a igreja, a quem Ele ama. Deus só corrige aquele ama, a quem pertence a Ele. Eu sei que muitas das vezes você pode ter visto alguém fazendo aí tudo errado e sempre dá certo, não é isso? O abençoado enfia os pés pelas mãos, rouba, mata e está sempre bem. E, olha, o Evangelho diz que Deus corrige quem ama. Quem ama, e muitas das vezes você escorrega um pouquinho só e já vem a correção sobre a sua vida, né? E o seu vizinho todo errado está, parece que está bem. O problema, abençoados, é que Deus ama é você. Deus ama você. E você, Ele vai corrigir sempre. Não se engane. Não se engane. O amor que Ele tem por você, o que Ele fez por você, a escolha que Ele fez por você, te leva à correção. Toda vez que você, por acaso, errar nessa carne. O Espírito está perfeito, mas a nossa carne, ela tem uma tendência, né, de escorregar. E quando você escorregar, Ele vai te levantar. Com certeza Ele vai te levantar. Ele vai te corrigir. E açoita a qualquer que recebe por filho. Se você é um filho e não se comportar dignamente como tem que ser um filho, com certeza Ele vai te açoitar. Com certeza Ele vai te corrigir. Porque infelizmente é pregado, alguns dizem, não, porque vocês estão em graça, vocês estão à vontade, oba-oba. Não é assim. Deus corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. Esse entendimento demorou um pouquinho a chegar na mente de alguns abençoados. Alguns anos atrás, já falei isso aqui uma vez, quando a graça, esse conhecimento chegou aqui no Brasil, trazida pelo homem, muitos quando pensaram assim, não, então que eu estou em graça, eu sou filho, eu sou salvo de qualquer maneira, então posso fazer o que quiser. Imagina um carro descendo a ladeira sem freio, assim ficaram os abençoados. E volta e meia apareceu com o para-choque quebrado, com a lanterna estourada, com os 4 pneus arriados. Mas o que houve? É que eu desci a ladeira sem freio, eu pensei que podia fazer tudo. Poder você pode fazer tudo, mas o Evangelho diz que Deus corrige aquele a quem ama. Se você soltar o freio, Ele vai puxar o freio de mão. E às vezes dói. Às vezes não, sempre dói, não é isso? Porque você tem que aprender, você tem que andar dignamente segundo a palavra de Deus, porque o Evangelho diz que Ele te amou com amor eterno.
não vai te jogar no inferno, não vai deixar você, mas Ele vai te corrigir. É necessário que você entenda isso. 2 Coríntios capítulo 5, olha mais alguma coisa que Ele fez por você. 5, versículo 18, 2 Coríntios 5, 18, diz assim, ó: e tudo isto, tudo que nós falamos até agora, o amor de Deus pelas nossas vidas, a correção de Deus na nossa vida, provém de Deus, vem dele, a correção vem dele, o amor vem dele, que nos reconciliou consigo mesmo. A igreja de Cristo, ela foi reconciliada por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a igreja, o mundo da igreja. A tradução colocou aqui o mundo, não é isso? Mas é a igreja. O mundo não foi reconciliado. Quem foi reconciliado foi a igreja de Cristo, aqueles que têm o nome escrito lá no livro da vida. Isso é o amor de Deus na nossa vida, não imputando os seus pecados. Olha que coisa linda. Deus, quando olha para você, olha, você é perfeito, você não tem pecado. O homem que imputa pecado em você, a religião que imputa pecado em você, Deus não vê pecado em nós, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores. Todo filho é um embaixador, não é isso? Nós falamos agora há pouco que a nossa pátria onde é? Os céus. Nós estamos aqui representando a nossa pátria. Por isso que nós não falamos Deus te abençoe. Nós não falamos isso. Porque nós falamos o quê? Somos abençoados. É o vocabulário da nossa pátria. Tudo está bem. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o vocabulário da nossa pátria. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, depois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui, ó, na mente, a reconciliação de fato já foi feita na cruz. Agora, você precisa entender que você sempre foi igreja de Cristo e precisa se comportar de acordo com a igreja de Cristo. Assim, isso que é se reconciliar com Ele, entendendo que você deve andar de maneira digna da qual você foi chamado, que você foi chamado, não é isso? Olha, veja bem, e nada pode tirar esse amor da igreja. É isso? Você que a religião, ela nos imputou pecado, ela nos imputou coisas erradas, nos deu um preço a pagar, mas nada pode nos tirar desse amor. Você não pode perder a salvação. Olha, eu demorei um certo tempo da minha vida para entender que eu não poderia perder a salvação. Quando eu entendi, Deus, que alegria, foi uma das melhores notícias que eu recebi na minha vida, quando o Espírito que está em nós, o Espírito da verdade, que foi prometido por Jesus, está em nós, eu entendi que a salvação é uma coisa eterna, que de maneira nenhuma ela pode ser tirada. Romanos capítulo 8, versículo 31, olha o que diz: que diremos, pois, a estas coisas? O que diremos, pois, a respeito do amor de Deus? Se Deus é por nós, se Deus está em nós, se o Espírito de Deus habita em nós, quem será contra nós? Quem poderá apontar pecado na igreja, se o Espírito dele habita em nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, falando da manifestação de Jesus de Nazaré, antes o entregou por nós. Cristo foi entregue por nós, a Ele mesmo, pela igreja. Como nos dará também com Ele todas as coisas? Olha, e todas as coisas também inclui a correção que nós falamos. É isso? Não espere só receber as bênçãos que Ele nos prometeu lá antes da fundação do mundo. Nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Por isso que nós falamos que somos abençoados. E nesse pacote, dentro desse amor, está a correção dele na nossa vida. Não é isso? E versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que pode te acusar? Não, você, eu acho que você não tem jeito. Para você não tem mais solução. Quem poderá falar isso? Ninguém. É Deus quem o justifica. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados por Cristo,
temos paz com Deus. A igreja de Cristo está em paz com Deus. Estamos tranquilos, Ele nos vê santo, perfeito, estamos em paz. Quem os condenará? Quem que pode condenar a igreja de Cristo? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe como é que Ele intercede por nós? Igreja santa, igreja perfeita, igreja sem ruga, igreja sem mácula. É assim que Deus vê a igreja. Amém? O versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha, essa pergunta aqui, se você fizer essa pergunta lá na religião, ela te dá uma lista de motivos que poderá nos afastar do amor de Cristo. Mas o que diz o Evangelho? O que diz Deus? A tribulação? Não. Ou a angústia? Também não. E a perseguição? Ou a fome? A fome é cruel, hein? A fome quando aperta, não é isso? A fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, que vem com medo, a morte. Como está escrito? O que nos interessa é o que está escrito. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, todas, alguma coisa fica de fora? Todas as coisas somos mais do que vencedores. A igreja de Cristo, aquela que foi amada por Cristo desde antes da fundação do mundo, é mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que nós não participamos de corrente para vencedores, campanha para vencedores. Não. O nosso, como diz o abençoado do futebol, o nosso patamar é outro. Nós estamos em outro patamar. Nós somos mais do que vencedores. Nós não vamos vencer. Cristo já venceu por nós. O amor expressado dele pela igreja nos fez mais do que vencedores, porque estou certo. Olha a certeza do apóstolo Paulo. E eu recebo, a minha oração nessa manhã é que você também esteja certo disso. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nada, nem altura, nem os pregadores da lei, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está, não é que vai estar não, está agora aqui, você que está me ouvindo agora, o amor de Cristo está no nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque foi Ele mesmo que amou e se entregou pela igreja. Isso é uma coisa muito séria, abençoados. Ele te amou e se entregou a Ele mesmo por você. Como agora desprezar esse amor? Como não ser grato a esse amor? Ele nos amou desde antes. E para terminar, o nosso último versículo, Romanos capítulo 8. Penso que já lemos esse versículo aqui hoje 3 vezes. Romanos 8, 28. Diz assim, ó. E sabemos. Olha, nós sabemos. Graças a Deus que o Espírito dele que habita em nós nos fez saber, não pela nossa inteligência natural, não é isso, mas o Espírito dele que habita em nós, o amor dele, ele nos fez saber o seguinte: e sabemos que todas as coisas, não separe, todas, 24 horas por dia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles, o quê? Que amam a Deus. Somos amados do Senhor, somos a igreja de Cristo, somos amados por Ele, e todas as coisas contribuem para o nosso bem, daqueles que são chamados pelo seu amor. Fomos chamados pelo amor dele. Ele, quando nos amou, ele nos chamou. E versículo 29, porque o que antes conheceu, lá antes, quando ele fez a relação, quando ele escolheu você, também nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30, e aos que predestinou, a igreja de Cristo
predestinou, e a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou, a este também ele amou, a este também ele amou. Você é amada do Senhor, você foi escolhida por Ele para ser amado, abençoado. Ele não te escolheu com outro propósito, o único propósito pelo qual Ele te escolheu foi para te amar. Olha que coisa linda, você é amada do Senhor e somos agradecidos a Ele. Por isso a nossa razão é de estamos aqui falando, abençoados, seja agradecido a Deus por esse amor, seja grato a Ele, não é isso? Andando dignamente conforme a palavra de Deus. O Evangelho diz que sem fé é impossível você ser grato a Ele. Não precisa você ir para o monte, não precisa você passar uma noite toda ajoelhado, não precisa você dar o seu dinheiro todo lá na religião, não. O que você precisa para ser grato a Deus? Fé, creia que Ele te amou e viva dignamente, sendo uma pessoa conforme diz o Evangelho. Abençoados, receba que você entenda, receba que você já saiba que você é o amado do Senhor e que fique bem, não é isso? A graça e a paz da parte daquele que te amou desde antes da fundação do mundo.